Então vamos lá, galerinha. Dando continuidade à segunda parte, vocês não estão me vendo aí porque a câmera tampava essa lâmina, a parte escrita. Mas logo eu volto, tá bom? Para vocês ficarem mais fácil, para quem gosta de acompanhar pelo rosto, vamos se dizer assim. Então, o que eu vou falar agora com vocês? Nós falamos da abertura de empresa, falamos da obrigação do empresário. Aqui nós vamos falar da parte que é considerada estabelecimento. Existem duas considerações no ramo da lei, tá? O estabelecimento empresarial e o estabelecimento eletrônico. O estabelecimento empresarial não é só aquele pontinho de venda, onde a pessoa vai lá, a pessoa está fazendo exercício, se é na casa, se é no comércio, se é indústria, tá? É considerado pela lei tudo que possibilita que a pessoa execute a atividade dela, tá? Então, segundo aí o artigo 1142, a lei considera estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Ou seja, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração e desenvolvimento da atividade econômica dele. Ele é conhecido como fundo de comércio. Então, a cadeira, a mesa, a marca, o uniforme, o computador, o estabelecimento, tudo, o jardim, vamos dizer, tudo que envolve a empresa faz parte do estabelecimento empresarial. Por que, Glaucia? É por isso que, por exemplo, numa ação jurídica, eu consigo empenhorar qualquer coisa. Consigo empenhorar uma marca, consigo empenhorar a cadeira, os bens, porque faz parte do estabelecimento em si, tá bom? E aí, acompanhando o mundo da evolução, o mundo dos negócios, porque o que acontece? Com a tecnologia na palma da mão, né? A concorrência a um clique de distância, os empresários eles tiveram a necessidade e eles tiveram que se reinventar. Então, a maioria hoje das empresas, ela tem um endereço eletrônico e a lei ela acompanha isso, tá? Há 6, 7 anos atrás você não via tanto isso. Você via o comércio digital, mas você não tinha tanta confiança. E agora, só que principalmente agora, na pandemia, num clique de 2 meses, vamos se dizer, houve uma evolução gigantesca, um salto enorme no meio da tecnologia e a necessidade de confiança nos atos. E as pessoas falam assim: tem golpe, tem isso, tem aquilo. Da mesma forma que tem golpe, agora existe uma lei muito grande por trás da parte cibernética, da parte virtual. E um dos primeiros passos é o reconhecimento da empresa como fato jurídico, né, que a gente chama de estabelecimento eletrônico. E isso gera dinheiro. Eu também, por exemplo, você vai vender uma marca, você vai vender uma empresa, esse site, esse domínio, ele tem valor, tá bom? Então ele trata-se de, vamos lá agora de uma parte burocrática, ler o que tá registrado mesmo. Ele trata-se de um site, ou seja, é um sítio eletrônico que é acessado virtualmente pelos clientes através do nome do domínio da empresa. Por exemplo, www.etec.com.br, em que o empresário ele atua no comércio eletrônico e ele exerce a atividade dele, difundida e desenvolvida nesse local. Esse local ele é criado especificamente para realização de compras. E isso também responde ao Código do Consumidor muito mais ativo do que o estabelecimento empresarial. Tá? Por trás tem toda uma regulamentação, funciona. O dominante do site ele tem que dar validade do produto, especificação do produto, avaliação do produto, qualidade do produto, reclamação do produto. Tem todo um critério por trás. Mas nós estamos falando só de bens e serviços? E se for, por exemplo, um escritório de advocacia, se for um consultório médico, tudo tem regulamentação e está previsto na lei, tá bom? Então vamos seguir? Então vamos lá, galerinha. Seguindo em frente, o estabelecimento empresarial, ele pode ser alienado, ele pode ser vendido, ele pode ser transferido, ele pode ser arrendado, ele pode ser cedido a título de crédito. Ou seja, ele pode passar o ponto, que é o que vocês já ouviram muitas vezes, né? Eu tenho um lugar, uma lanchonete lá na Rua Barão, suponhamos. E aí eu cansei de vender lanche no final de semana, eu quero vir passar para um amigo, ou seja, eu quero passar para frente, com tudo dentro porque eu quero ficar livre disso, né? O seu lugar tá andando bem, tá? Não tá falência e tudo mais. Isso chama-se passar o ponto.
Então, ele é muito comum, gente, na prática empresarial. O que é isso? É onde um empresário ele vende de forma universal seus bens pertencentes a ele como pessoa jurídica, da qual ele era titular ou sócio, ficando uma pessoa, a pessoa que adquire, né, chamando como adquirente, ela como a responsável dali em diante. A partir de então, ela fica responsável pela condução do negócio e sem qualquer vinculação com a pessoa jurídica anterior. Só que ela recebe de mão cheia a carteira de clientes, a carteira de fornecedores, os horários, a forma de trabalho, a rotina, tudo, tá? Só existe assim sob nova direção. Alguma coisa assim, mas mantém o nome até. Se houver a mudança de nome, aí já tem todo um envolvimento de junta comercial diferente, né? Aí já é uma criação de empresa, abertura de e-mail, aí assim por diante. Toda aquela burocracia. Então, vamos ler aqui ali o passinho que eu escrevi ali para vocês como anotação. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês chama-se trespasse. É um contrato de trespasse, que é a transferência do conjunto de bens organizados pelo alienante ao adquirente. O que é o alienante? É a pessoa que era dona. Adquirente é a pessoa que comprou. Para que esse último prossiga com a exploração da atividade empresarial e assuma os clientes e os contratos celebrados anteriormente pelo alienante. Ou seja, é uma regulamentação e ela é muito comum e ela é menos burocrática do que você encerrar uma empresa e assim por diante, tá? Só tem que seguir alguns passinhos aqui, ó. Eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Tá? Continuando aqui, ali só tem uma parte que tá, vocês não estão enxergando porque eu estou tampando, mas eu mesma leio para vocês. Porque o que acontece? Existem alguns requisitos, na verdade, uns 3 principais. Segundo os artigos da Lei do Código Civil 44 e 45, você tem que fazer esse registro. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que acontece na empresa de vocês tem que estar registrado na junta comercial. Então, 3 passos também tem que ser feito registrado lá. Tem que ser publicado em jornal, ou seja, no meio de comunicação oficial. Até hoje, o meio de comunicação oficial de um concurso público, de um processo seletivo, de alguma venda, troca de empresa, é pelo jornal. O trespasse não é diferente. Então você tem que publicar que você foi, ou seja, que todo mundo fique sabendo para não alegar que não sabia, ignorância ao fato, né, e se sentir prejudicado. Mudou de dono, eu sou cliente, mas mudou de dono. Aquela história, né? Existe gente para tudo hoje para prejudicar. E existe também, quando faz esse contrato de trespasse, tem que fazer a solvência dos credores. Então a pessoa ela fica responsável por 1 ano sobre tudo que venceu, que ela pagou e tudo que vai vencer. A pessoa que está vendendo, tá? Ela tem que continuar fazendo isso. E a pessoa que está comprando, ela responde a partir do que ela comprou ali daquela data, tá? Mas mesmo que a empresa tenha dívidas, mas essas dívidas foram adquiridas pelo antigo proprietário, é ele que responde e não a pessoa que comprou. Então é um contrato de muito interesse para quem faz isso, né? Por isso que vocês veem que é comum, não prejudica tanto, né? Ou seja, dá a César o que é de César. Se eu fiz a dívida, eu tenho que responder. Se você fez, é com você. Então, o que acontece? Os débitos contabilizados, eles são assumidos pelo adquirente, que é o dinheiro que vai entrar, tá? Não é o crédito. Só que o crédito é contabilizado pela pessoa que vendeu. Os contratos existentes para exploração são subrogados ao adquirente, ou seja, continua. E os créditos são cedidos ao adquirente, que é a parcela de possibilidade de, vamos dizer, de fazer dívida no nome da empresa. Tá? É a possibilidade da pessoa fazer isso. Então, eu vou deixar um vídeo que explica até melhor, com mais detalhes, para vocês, sobre o trespasse, talvez com uma outra linguagem mais dinâmica, vocês possam entender melhor o que é isso. É só para ter uma noção do que é um trespasse, tá bom? Então, agora nós vamos falar da parte final do nosso tema, da aula de hoje, nós vamos sobre abertura de empresa, que é o encerramento da empresa. Gente, para encerrar a atividade de uma empresa, é preciso realizar vários procedimentos legais, contábeis, tributários, além de, vamos dizer assim, uma enorme dose de paciência, já que no Brasil a burocracia ela anda acima da racionalidade, ela
é fora do comum, né? E o que eu tenho para falar para vocês é que já se tornou uma espécie de folclore na parte, todo mundo já ouviu, né, falar. E esse folclore, na verdade, ele é verdadeiro. É muito mais difícil você saber como encerrar o seu negócio no Brasil do que fazer uma abertura. E assim, eu fiz um levantamento dos procedimentos que vocês devem fazer sobre o encerramento de uma empresa. E aí eu trouxe aqui para vocês, mas aí eu trouxe um vídeo também em anexo como conteúdo complementar que o Sebrae fez, porque eu acho que eu citei lá no começo que o Sebrae estava em andamento e parece que eles já conseguiram a parte do fechamento, não sei da abertura, mas do fechamento você faz um lançamento mais para micro e pequena empresa, para grande empresa ou de pequeno e médio porte, eu não sei ainda. Eu vou dar uma pesquisada e eu passo para vocês, mas eu sei que para micro e pequena empresa é muito mais fácil. Você lança num caminho só, num sistema só, e lá dá baixa em tudo, de uma coisa só, e tá tudo linkado. Mas uma ME, vamos se dizer, ela tem que fazer o distrato social, ela tem que reunir os sócios, ela tem que fazer um contrato, né, de distrato, de consentimento, de divisão e tudo mais. Ela tem que fazer os débitos previdenciários, que mesmo que ela não tenha funcionário, ela tem que puxar, é um histórico gratuito na previdência que eles puxam, para ver se não tem dívida lá, porque tem impostos previdenciários que a empresa paga, além da parte dos funcionários, né? A parte do FGTS tem que fazer o encerramento, tem que ir na empresa, na prefeitura e dar baixa na prefeitura e no estado, na Secretaria do Estado, Secretaria da Fazenda. Tem que puxar os tributos federais, se está tudo em ordem, tem que encerrar os tributos, tem que quitar os tributos, senão você não fecha a empresa. Você tem que ir na junta comercial dar baixa, depois que tudo estiver em ordem, aí eles autorizam dar baixa na empresa. E depois que você deu baixa na empresa, você tem que solicitar o encerramento do CNPJ, porque o CNPJ nada mais é uma pessoa jurídica para facilitar o pagamento de impostos, que te dá, vamos dizer, mais facilidade, te dá algumas, né, alguns descontos, algumas coisas assim. E além de tudo, vocês têm que fazer a resolução das pendências. Toda vez que vocês abrirem cada um ponto desses daí, junto comercial, CNPJ e assim por diante, vai abrir um monte de pendência. E não se caminha de uma para outra se vocês não resolver todas aquelas. Um tá atrelado ao outro. É muito amarrado. Por isso que eles falam, é muito difícil fechar. Então, quando você toma essa decisão de encerrar a sua empresa, você tem que ter certeza que é isso que você quer. O que dá para fazer? Colocar tudo em ordem a sua empresa, deixar ela em stand-by. Existe uma palavra fiscal que eles falam, esqueci, agora fugiu da mente, que é inativa, se eu não me engano. Então a empresa ela fica estabilizada, ela fica parada, sem movimentação, mas tudo em ordem. Você tem que deixar tudo em ordem, mas ela não te dá burocracia, é só você ir lá e deixar tudo em ordem, tipo, pagar as coisas. Se você é uma pessoa, vamos se dizer, honesta, ou uma pessoa que se planeja, né, tem um planejamento certinho, vai ter tudo em ordem. Então é só, vamos se dizer, encerrar as atividades ali, estabilizar as atividades. E aí, para um posterior, isso não gera imposto, nada. Se não tiver atividade, não gera nada para vocês. Então, por exemplo, nada te impede daí 2, 3 anos vocês abrir de novo a empresa, pode ser em outro segmento, em outra atividade, mas é muito mais fácil, tá? Você já tem uma empresa aberta e reabrir ela, mas, por exemplo, com outra estrutura. Eu trabalho no ramo de segmento de pizza e quero ir para vestuário. Nada impede. Tem né, uns documentos que você vai ter que fazer a mudança, mas isso vai facilitar muito o caminho. É melhor do que encerrar. E principalmente o empresário que tem na veia o sangue empreendedor e que uma vez foi empresário, provavelmente ele vai querer continuar sendo empresário. É dificilmente a pessoa que é empresário querer ser empregado. Então, é melhor assim, falo para vocês, no Brasil hoje não é viável encerrar uma empresa. Estabiliza ela, deixa ela inativa, que é melhor do que fechar e encerrar ela, tá bom? Te dá muitos créditos, até o CNPJ te ajuda nas compras de muitas coisas com desconto e assim por diante, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. A gente se vê até mais.